O Ocidente, aqui entendido como os Estados Unidos e a Europa, estão preocupados com a situação da Ucrânia, ali cercada pelas tropas da Rússia. A Rússia que também controla o gás, né, o fornecimento de gás na Europa. A gente sabe que 27 dos países da comunidade europeia dependem 41% de sua calefação do gás russo. É também uma preocupação dos Estados Unidos com a América Latina, onde as esquerdas começam aliás, se preparam também para, como eles dizem, assaltar o poder, já tendo tomado grande parte dos países mais importantes, como o México, a Argentina. E agora haverá eleições no Brasil e na Colômbia, dois países sim aí chaves do esquema americano de dominação do Ocidente. Mas vejamos aqui essa declaração do primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, aquele loiro de cabelos meios esvoaçantes e de uma vida pessoal não muito regrada, a ponto de estar sendo processado lá mesmo na Inglaterra por causa das festinhas que tem dado ali no próprio gabinete ou no prédio onde reside o atual primeiro-ministro. Então ele diz que a Rússia planeja invadir Kiev em guerra relâmpago. Declarações de premier britânico foram feitas poucas horas depois de principal aliança militar ocidental anunciar envio de forças extras à região. No caso, não é propriamente envio de forças extras. Os Estados Unidos, através do próprio presidente Joe Biden, anunciou que está preparando 8.000 militares para que fique ali em situação de prontidão que podem ser mandados para a Ucrânia. Só que a gente sabe que todo mundo está querendo se livrar desse problema de enviar tropas. Inclusive a própria Europa, não é? A Alemanha já disse que não está com ela essa coisa de mandar tropas, porque sua economia depende em grande parte do gás russo. Até mesmo a Inglaterra de Boris Johnson está querendo se safar de enviar tropas, ainda que tenha mandado equipamento militar altamente sofisticado, como diz também ter enviado os Estados Unidos. O Biden diz que os Estados Unidos já enviaram 600 milhões em equipamentos para a Ucrânia, equipamentos, diga-se de passagem, militares. Mas aí o Boris Johnson vem com a sua preocupação um tanto alarmista, dizendo que uma invasão russa à Ucrânia seria dolorosa, violenta e sangrenta, afirmou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson na segunda-feira, 24, alertando que Moscou já reuniu um número suficiente de tropas perto de território ucraniano para uma guerra relâmpago, na qual tentaria tomar Kiev. Ora, a gente conhece pelas ações anteriores do Putin, ele não é um homem de fazer esse tipo de guerra sangrenta, muito pelo contrário. Ele, quando em 2014 tomou a Crimeia, que é um território que pertencia à Ucrânia, praticamente não houve nenhum morto. Ele simplesmente ocupou quando a situação estava ali praticamente incontrolável para a Ucrânia e muito controlável para o Putin na Rússia. E aí Johnson afirmou que há cerca de 60 unidades militares russas perto das fronteiras com a Ucrânia, o que descreveu como evidência de um plano para uma guerra relâmpago que pode tomar Kiev. Este seria um passo desastroso, afirmou.
Para Moscou, qualquer invasão será dolorosa, violenta e sangrenta. Acredito que ser importante que as pessoas na Rússia entendam. As declarações do premier britânico foram feitas poucas horas depois de a organização do Tratado do Atlântico Norte, principal aliança militar ocidental, anunciar envio de forças extras e navios e jatos à região. De acordo com a aliança, o objetivo é intensificar sua presença de dissuasão na área do Mar Báltico, e diversos membros da organização de 30 países oferecem tropas e equipamentos. Vejam só tropas e equipamentos, nada de homens, não é? Mais tarde, na segunda-feira, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou que cerca de 8.500 soldados americanos foram colocados em alerta para um possível envio ao leste da Europa, em um esforço para tentar conter o aumento das tropas da Rússia na fronteira com a Ucrânia. Em resposta, o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Alexander Grushko, condenou a decisão da OTAN, dizendo que a aliança militar está demonizando a Rússia para justificar atividades militares no flanco oriental. Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se revela um tanto nervoso. Ele teve uma altercação com um jornalista da Fox News que faz oposição sistemática a seu governo, chamando o rapaz de FDP. Isso levou um jornalista de direita ali, muito conhecido na comunidade latino-americana, né, e residente lá em Miami, é o John Bailey, que puxou as orelhas do presidente. Bueno, hoy el presidente Biden, en una conferencia de prensa, insultó a un periodista de Fox News. Lo llamó hijo de fruta, o casi. Lo vamos a ver en un momentito. Pero antes, el presidente pasó el fin... E aí ele quase que justifica esse destempero do presidente ao lembrar que o presidente Biden, durante o fim de semana, se reuniu com seu alto comando militar para ver as opções que tinha frente, né, àquela ameaça de Putin em relação à Ucrânia. De semana en Camp David, analizando sus opciones militares en caso de que el dictador ruso Putin invada finalmente Ucrania. Biden ha ordenado que 8.500 soldados de Estados Unidos estén en alerta máxima. En cualquier momento podría trasladarlos al sudeste de Europa, a países como Bulgaria y Rumanía, o incluso a la frontera oriental de la Alianza Atlántica, de la OTAN, a países como Estonia, Letonia y Lituania. Esto último sería lo más arriesgado. Son imágenes del presidente Joe Biden en Camp David este fin de semana, en que el secretario de Defensa le dio opciones para mover tropas en el vecindario de Ucrania a países aliados miembros de la OTAN. Por supuesto, Biden prefiere que sea la propia Aliança Atlântica, o sea, los aliados europeos. Aqui o jornalista dizendo que o Biden prefere que seja a Aliança Atlântica, ou seja, a OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que conjuntamente, não só os Estados Unidos isoladamente, enviem tropas para a Ucrânia, ali para cercar a Ucrânia, justamente naqueles países próximos, como a Lituânia e a Letônia. Quienes despachan tropas a la frontera este oriental de la OTAN. Pero los europeos no quieren hacer eso. Ni los alemanes, ni los franceses, ni los italianos, y de un modo más bien renuente o reticente los británicos, que no quieren mandar soldados cerca de la frontera. De manera que Biden espera que Europa mueva ficha y Europa espera que Biden mueva ficha. Veremos se Biden... Então, uma espécie de jogo de empurra aí, não é? Da Europa com os Estados Unidos. E essa coisa ainda deve
passar algum tempo para chegar, digamos assim, ao desenlace ou ao desfecho. Mas aqui cabe também a nós no Brasil registrarmos o passamento hoje do filósofo e guru do bolsonarismo, o Olavo de Carvalho. O presidente preocupado, com essa situação toda aí de sua base eleitoral cada vez mais desgarrada e muito abaixo das pesquisas ali com relação ao Lula líder absoluto, como está também o Gustavo Petro, que é um líder socialista na Colômbia, ameaçando o uribismo e toda, aquele aparato das elites colombianas que mantém o governo há 100 anos, a ponto de se orgulharem de dizer que a Colômbia nunca passou por uma fase esquerdista.